Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um Review Entusiasta e hoje com o primeiro carro 100% elétrico que eu dirigi, isso se eu não contar os 10 minutos de test drive que eu fiz em um Dolph, mas que sem dúvidas é o primeiro que aparece aqui no canal e que eu espero e acredito que não será o último. Então hoje falaremos do Nissan Leaf 2022. Antes de começar o review, eu queria falar umas coisinhas. Primeiro, esse vídeo vai ser o primeiro com uma câmera nova que eu comprei. Na minha opinião, a qualidade de imagem melhorou consideravelmente, como vocês podem ver aí na sua tela. Porém, a qualidade do áudio deu uma piorada e eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar isso nas próximas gravações. E eu vou falar a verdade que ainda bem que isso aconteceu com esse carro, né, que é elétrico, então o áudio não é tão importante assim. Outra notícia é que eu abri um Instagram pro canal, lá eu vou postar os shorts do YouTube e também pretendo postar mais algumas outras coisas nos stories para interagir com vocês, então vocês podem pesquisar por lá Noob Entusiasta ou eu vou deixar o link também na descrição para vocês me seguirem, então não esqueça, passa lá e deixa um followzinho se você gostar aqui do canal, tá certo? Por último, mas não menos importante, esse carro foi alugado por um aplicativo chamado Flow. Não tá patrocinando o vídeo aqui nem nada, mas bem que poderia, né? Patrocina nós aí. Mais independente, para quem quer ter essa experiência de como é guiar um elétrico, mais do que só uma volta no quarteirão, como é normalmente aí um test drive, é uma saída interessante e não tão cara, tá bom? Então fica a minha dica e bora pro review. Só antes, um pouco de história. O Nissan Leaf foi lançado em 2010 e seu nome é um retroacrônimo de Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car. Nossa senhora, que palavra difícil. Sendo o primeiro carro 100% elétrico de produção em massa. Usava um motor de 107 cavalos e 28,5 kg de torque, com uma bateria de 24 kWh e autonomia de 135 km, que posteriormente passou para 172 km com uma nova bateria de 30 kWh no modelo de 2016, ambos pelo teste americano do ciclo EPA. Em 2012 também se tornou o primeiro carro com função V2H, ou Vehicle to Home, sistema que podia compartilhar a energia armazenada na bateria do carro com a sua casa. E como dá para imaginar, o modelo foi um baita sucesso. Ele não era só um carro para demonstrar uma tecnologia ou um carro que era inalcançável para a maioria da população, como um Tesla Roadster. Ele trazia mobilidade elétrica para as massas com um carro consideravelmente acessível, prático, confiável e em uma plataforma dedicada, o que ninguém teve coragem de fazer antes, e mostrando que veículos elétricos eram uma opção viável sim para um futuro mais eficiente e sustentável. Criando uma legião de fãs nos lugares onde ele era oferecido, bateu a marca de 100 mil unidades vendidas em 2014 e 200 mil já no próximo ano. Em 2017, o modelo recebeu uma atualização profunda, sendo essa a mesma geração do carro que a gente vai ver nesse vídeo, com baterias maiores e motores mais fortes. Mas como todo bom Nissan que impressionou o público e causou uma revolução no mercado, o Leaf não foi atualizado propriamente para continuar competitivo contra a nova leva de concorrentes modernos, sendo ultrapassado pelo Tesla Model 3 em 2020 como o carro elétrico mais vendido do mundo, mesmo ano que o Leaf batia a marca de 500 mil unidades vendidas. E sem mudar esse padrão, o modelo que já não era mais tão competitivo recebeu apenas uma atualização leve agora em 2022, com algumas pequenas diferenças externas e internas, não ajudando muito a performance em venda do modelo ultrapassado, que vem parando de ser produzido para dar espaço para um novo modelo elétrico com o mesmo nome, que os orçamentos apontam para um visual de crossover, né? Nossa, quem diria? Já sobre versões especiais, não temos. O Leaf é o carro elétrico oficial de NPC. No máximo aqui a gente tem uma versãozinha Nismo, que foi oferecida só no Japão. Também tem ali a versão Alltech, mas são todos só pacotes visuais. Nenhum realmente aumentam muito a esportividade do carro. A gente também teve dois protótipos de corrida, um para cada geração,
com o mais moderno tendo dois motores, 340 cavalos e 65 kg de torque, fazendo 0 a 100 em 3,4 segundos, mas que não participou de nenhuma corrida, mas que demonstrava um pouco do que a Nissan havia aprendido com a sua equipe na Fórmula E. Agora voltando para a avaliação, vamos falar sobre a segunda geração do Nissan Leaf, que é bem mais agradável e conservadora do que a sua primeira geração. Temos um design bem em linha com os outros produtos da marca, com esse V cromado entre as lanternas, que por si só contam com projetor, luzes em LED e DRL, e atrás aí da logo da Nissan temos um painel, né, ao invés de uma entrada de ar, porque é um carro elétrico, e tem um efeito 3D em azul, é bem interessante e diferentão, e mais para baixo temos uma pequena entrada de ar e faróis de neblina. Aí na frente também temos a porta para as conexões de recarga do Leaf. Em uma temos a tipo 2 de recarga lenta de até 6,6 kW e no outro lado temos o único carro vendido por aqui com o padrão CHAdeMO, que aceita até 50 kW, que não é ruim de velocidade, porém é ruim no padrão, já que geralmente os carregadores rápidos são do tipo CCS2. Então se você vê aí tanta gente reclamando de falta de carregador, né, de dificuldade de carregar, e grande parte usa o CCS2, imagina para CHAdeMO, né? Tempo de recarga aqui vai variar bastante de onde você está carregando o carro. Vai levar mais ou menos 20 horas para carregar ele de 0 a 100 em uma tomada 220, já em um wallbox demora em torno de 8 horas e uma recarga rápida de 0 a 80% segundo a Nissan demora 40 minutos, o que tá de bom tamanho na minha opinião. Agora debaixo do capô temos o inversor de frequência e lá embaixo no eixo aí sim a gente tem o motor que gera 149 cavalos e 32,6 kg de torques entregues de forma instantâneas. E eu já antecipo, tá, meus amigos? É bastante coisa e deixa o Leaf bem legal de acelerar, mesmo com seus 1.582 kg. Sua bateria na única versão importada pra gente tem 40 kWh. Lá fora teve uma versão de 62 e na parte de dirigibilidade eu comento mais sobre o alcance. Já nessa parte eu costumo falar sobre a confiabilidade do conjunto mecânico do carro avaliado, né? E aqui é interessante porque por mais que seja um carro consideravelmente novo, né, só 2, 3 anos de uso aí no máximo, é uma tecnologia nova aqui para o nosso mercado, então seria bem difícil eu comentar sobre alguma coisa no caso de um BYD Dolphin, de um Dolphin Mini ou até de um GWM Ora 03, que a gente não tem a mínima ideia de como eles envelhecem, mesmo lá na China. Porém, como eu falei, o Leaf é um dos elétricos mais antigos do mercado e também um dos mais vendidos, então dá sim para ter uma noção de como ele envelhece. E de toda a minha pesquisa de vídeos lá de fora, aparentemente ele é bem confiável, tranquilo de manter e com poucos problemas no geral. Porém, se tem uma coisa que todo mundo sempre fala nos vídeos com dicas para comprar um desse usado é: a bateria do Leaf, que é refrigerada a ar e não tem gerenciamento térmico, tende a se degradar rápido se você não prestar atenção na temperatura. E sim, a peça mais importante, cara, é justamente a que todo mundo fala para se atentar na hora de comprar um carro desses usado, porque o resto é bem tranquilo. O bom aqui é que você pode verificar o estado da bateria do Leaf no próprio painel de instrumento em um submenu. Ele tem uma barra dividida em 12 partes e quanto maior, né, quanto mais barrinhas, melhor a saúde da bateria. Então fica aí a dica caso você queira comprar um carro desse. Além de olhar também o estado da bateria, a dica é não abusar do carregamento rápido, que é uma das maneiras mais fáceis de você colocar muito calor e estresse no pacote de baterias, principalmente depois de usar o carro por muito tempo, em uma viagem em alta velocidade, ou num dia que está muito quente. Então é complicadinho, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. O bom, pelo menos por enquanto, a bateria tem 8 anos ou 160 mil quilômetros de garantia, e reza a lenda que a Nissan cobre caso a saúde da bateria fique com menos de 9 barras naquela tela que eu mencionei, que dá mais ou menos 75% de capacidade. Então
reza a lenda que se você comprar um carro desse agora e degradar a bateria, você tem aí como pedir uma garantia para ela. Voltando a falar sobre o design, vamos para a lateral, que é bem moderna também, tem os retrovisores e o teto em preto, as maçanetas em cromado com botão para trancar e destrancar o carro com a chave de proximidade, mas só nas portas dianteiras, e uma saia aí bem esportiva até, e que dá um visual bem legal e baixo para o carro, além de provavelmente ajudar na aerodinâmica. E sobre a aerodinâmica, as rodas de aro 17 são mais fechadas, como você já deve estar acostumado com outros veículos elétricos, mas que ainda assim tem um visual bem legal e conta com freios a disco nas 4 rodas. Já na traseira temos a continuação do visual mais comum do que o da primeira geração, porém aqui a gente tem uma lanterninha a lá 370Z, né? Com um aerofólio que vai ajudar na aerodinâmica do carro também, e um difusor com um detalhe azul mais ou menos na mesma ideia daquele detalhe em azul na dianteira do carro. No geral, é um carro bem agradável de design, sem muitos defeitos, na minha opinião, mas obviamente que cada um tem o seu gosto, então deixa aí nos comentários qual é a sua opinião no design do Nissan Leaf de segunda geração. Agora começando a entrar no Leaf, o porta-malas tem bons 435 litros, é bem fundo, então pode ser difícil de tirar algumas coisas mais pesadas daí, porém é todo bem forradinho, conta com iluminação e uma tomadinha 12 volts também. A única coisa que eu não entendi é porque o plástico da tampa do porta-malas tem uma tonalidade diferente do plástico do resto do porta-malas. Imagino que seja algum resquício da geração passada, mas que não vai ser nenhum problema, né? Agora no banco de trás temos algumas surpresas, começando com a porta que tem uma qualidade pior do que a dianteira, então aqui tem bastante plástico e couro ali só no puxador da porta. Já o banco tem uma bela padronagem com uma mistura de couro legítimo, sintético e esse detalhe central em ultra suede e alguns detalhes de costura em azul, sendo que o mais fora da curva aqui, na minha opinião, é a função de aquecimento do banco de trás. Isso é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro concorrente. Já sobre o espaço, se tratando de um modelo de plataforma totalmente pensada para um elétrico, obviamente que é muito bom. Como dá para ver, eu sentado atrás do banco regulado para mim, no auge dos meus 1,70, tem um espaço de sobra para ficar confortável aí, dá até para dobrar as pernas, e mesmo no banco do passageiro que estava bem mais para trás, eu ainda assim tinha bastante espaço. Passando para o banco da frente, temos uma porta melhor acabada, como eu tinha falado. Ela ainda assim tem plástico duro em cima, porém o couro ele tá um pouquinho mais presente agora acima ali de só o puxador. Também temos os 4 controles dos vidros, sendo que só o do motorista é automático com toque, e um pouquinho mais para cima temos os controles para ajustar os retrovisores elétricos com o rebatimento elétrico também. Os bancos aqui seguem a mesma padronagem dos traseiros, já antecipo que são bastante confortáveis e tem ajustes incluindo de altura, porém todos manuais, o que é estranho porque você consegue achar versões mais antigas desse carro com banco elétrico. Eles contam com airbags nas laterais, assim como airbags de cortina e os obrigatórios frontais. E se lá atrás o espaço já era bom, aqui na frente, então nem se fala, né? Principalmente para alguém do meu tamanho. O painel por sua vez é moderno, mas também segue uma linha bem padrão de outros modelos da Nissan. A qualidade não é das melhores, em cima é plástico duro mesmo, porém ali no meio tem uma faixa generosa de couro por cima. No lado passageiro também tem um pedaço ali com um plástico diferente. No console central temos comandos para o ar digital, botão para ligar o carro, os comandos para o aquecimento dos bancos dianteiros, que minha namorada usou e aprovou, uma entrada USB e outra entrada auxiliar. Mais para baixo temos o seletor de marcha e alguns botões que mudam a direção do carro, que eu já comento um pouco mais daqui a pouco, e temos também esse black piano que, como dá para perceber, junta uma sujeira danada. Mais para trás temos 2 porta-copos e um porta-treco que aparentemente é o freio de mão eletrônico em alguns mercados, e mais para trás temos um inútil apoiador de braço fixo que fica muito para trás, então é muito desconfortável de usar.
mas pelo menos ele abre e revela um bom espaço para você juntar ainda mais bagunça dentro do carro. O retrovisor interno é do tipo fotocrômico, sempre bem-vindo para te ajudar com os donos de Palio Weekend Adventure com farol desregulado, uma luzinha central e quebra-sol com espelho nos dois lados, mas sem iluminação. A central multimídia, por sua vez, tem 8 polegadas e conta com Android Auto e Apple CarPlay, que é o que você precisa, já que esse sistema padrão é bem simplesinho. Ele tem alguns atalhos ali na lateral, tem um botãozinho para volume, tem outro para sintonização, mas o interessante aqui é o botão câmera, que te leva para uma tela com 360 do carro. A qualidade não é das melhores, porém, no geral, ajuda bastante para quem é bração na baliza. Igual eu. O painel de instrumentos é outro lugar um pouco abaixo do esperado, sendo parcialmente digital, com o contador de velocidade analógico ali no lado, o que não é lá um grande problema assim, mas que eu acho que para um carro elétrico dessa categoria, pelo preço que ele era vendido 0 km, se esperava um pouquinho mais, né? Independente, essa telinha aí tem uma porrada de informação útil e opções de configuração, então por mais que ela não seja das mais impressionantes de se olhar, com certeza ela compensa na usabilidade. Já o volante também é padrão dos Nissans nesses modelos mais modernos e não tem nada demais, ele cumpre aí o seu papel muito bem. E outra diferença desse Leaf para o dos outros anos, os mais antigos, é que ele não tem a função de aquecimento, que eu não sei muito onde você usaria isso. Tem que fazer muito frio, eu imagino, para usar um negócio desse, porque eu nunca senti falta, né? No lado esquerdo temos funções para música e para mexer no painel de instrumentos, já no lado direito temos as funções para o piloto automático adaptativo, um botão para ativar o comando de voz que eu nem testei e também um botão para atender ligação. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, mas que vale a pena ressaltar, é que o Leaf conta com faróis e limpadores automáticos. E para eu não esquecer dessa vez, como será que é a buzina de um Nissan Leaf? Vamos ver? E depois de falar praticamente tudo sobre o carro, vamos finalmente comentar sobre como é dirigir o Nissan Leaf. E se tratando de elétrico e a minha primeira experiência com um carro desse tipo, acho que é bom a gente começar pelo 0 a 100. Então, vamos lá, galera. Eu saí aqui do modo Eco, eu não tô vendo nenhum botão de modo Sport ou coisa do tipo, eu acho que ele não tem realmente modo Sport. Vou falar a verdade que foi trollagem minha eu não ter visto isso antes de fazer aqui o review para vocês, mas eu acho que tudo bem, né? Eu acho que vocês me perdoam quanto a isso. 3, 2, 1 e vai. Nossa! Eu não desliguei o controle de distração e ele tá distracionando. Caramba! Chegamos. Nossa senhora! Cavalo o carro, hein? Cavalo. Anda muito bem. E fala uma coisa também. É engraçado o quanto esse carro puxa. Mesmo você em velocidade mais alta, ó, tô 80, vou pisar tudo. Olha como vai ainda. Não morre o carro, sabe? Muito legal isso. Eu achei que quando o elétrico ele chegava ali na velocidade mais alta, ele não puxava mais com o mesmo vigor, mas ele puxa. Então, como deu para perceber, 32 kg de torque entregues de forma instantânea são bem impressionantes e bem divertidos, para te falar a verdade. Obviamente que se divertir com esse carro faz ele gastar mais a bateria, que já não é muito grande, né? Então, falando sobre alcance, segundo o Inmetro, o Leaf tem autonomia de 192 km, já no ciclo WLTP tem 270. Mas, como eu acabei de falar, o alcance real vai depender muito de como e onde você está dirigindo. Se seu uso for majoritariamente na cidade, modo eco ligado, sem ficar acelerando toda hora, acredito sim que você alcance esses 270 km ou chegue pelo menos bem perto. Mas se você ficar acelerando toda hora, em toda oportunidade, ou fazer uma viagem longa em alta velocidade, espere sim chegar só nesses 200 km aí no máximo, sendo esse um dos pontos mais fracos desse carro. Que não é horrível nem inutilizável, não me entendam errado, mas seus principais rivais, ou até um Dolphin Mini, que é um carro abaixo em vários aspectos, vão conseguir uma autonomia mais interessante. Eu comentei também sobre o modo Eco, então bora falar sobre os, entre aspas, modos de condução, que não são propriamente um modo de condução mesmo, mas são opções que mudam como o carro funciona.
O modo mais normal e o que eu usei por mais tempo é só colocar ele no D. O freio regenerativo fica bem leve e o pedal fica um pouquinho mais sensível, então a aceleração é mais legal. Você também pode colocar no modo B, que ele aumenta um pouco o freio regenerativo, e para falar a verdade, pelo pouco que eu testei, eu não senti diferença. Porém, depois a gente tem o botão Eco, que aumenta ainda mais a regeneração, mas principalmente muda o mapa do acelerador, que fica bem mais relaxado. Ele não proíbe você de usar toda a potência do carro. A única coisa é que você precisa pisar muito mais fundo para ele te entregar tudo que ele tem. Então fica bem mais fácil aí para andar de uma forma mais econômica para ter uma melhor autonomia da bateria. Por último, temos o botão e-Pedal, que habilita o modo One Pedal Driving e foi a única maneira que eu vi de ativar o Auto Hold, que na minha opinião fez falta nesse teste curto. Esse modo, no papel, é bastante interessante, porém, pelo menos na minha experiência, esse modo não foi legal. A regeneração é muito forte, é como se toda vez que você fosse frear o carro, você desse um brecadão de emergência para não bater no carro da frente, sabe? Então é muito abrupto, não é confortável, e em uma situação de trânsito mais leve, como foi a situação desse meu teste, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque deixar o carro rolar sem acelerar é muito mais eficiente do que eu ter que acelerar até onde eu quiser parar para o carro dar esse brecadão. Então, no final das contas, a minha dica é: põe o carro no D e no máximo ali ativa o modo Eco, caso você queira extrair a maior quantidade de autonomia da sua bateria. O resto do carro também me agradou bastante, o banco é muito bom, a suspensão é firme, mas não é desconfortável, o volante é leve, e uma coisa que eu não costumo comentar aqui, mas que me chamou a atenção nesse carro, foi a qualidade do som, mesmo não sendo o assinado pela Bose, como o das versões também mais antiga. O Leaf também conta com frenagem automática de emergência e em manobras, e uma coisa que eu não consegui demonstrar no vídeo foi o, entre aspas, piloto automático, que para, mas depois de alguns segundos desativa e você vai ter que acelerar e ativar de novo. Então, num trânsito pesado ali, ele não vai te ajudar, mas num trânsito um pouquinho mais leve, você pode ativar ele ali e ele vai levar o seu carro sem você precisar pisar no acelerador. A única coisa que eu realmente não gostei desse carro, além do modo e-Pedal, foi o freio de mão no pé, que foi a primeira vez que eu usei desse tipo, nem é muito esquisito. Podia ser ali freio de mão normal ao invés de ser freio de mão de pé, ou ser um freio eletrônico ali, eu acho que seria bem melhor, mas assim, nada além disso me incomodou. Ok que, se tratando de um elétrico, provavelmente poderia ter algum problema para carregar, né, para fazer uma viagem, mas como esses meus testes eles são curtos, eu fiquei só algumas poucas horas com esse carro, não deu para ter essa experiência, quem sabe um dia. Mas pelo menos aí na parte de dirigibilidade, de conforto, de coisas que deu para sentir nessas poucas horas, eu gostei bastante do que eu vi e senti. Mas por fim, vale a pena ou não ter um Nissan Leaf? E, de novo, a gente tem um sim ao mesmo tempo que um não. E por que disso de novo, Bruno? Bom, vamos lá. Se você é um cara que viaja muito, eu não recomendo você comprar nenhum elétrico. Mas se ainda assim você tá afim de se arriscar, eu acho que você ir para um carro que tem uma autonomia um pouco melhor, como um BYD Dolphin ou até um Dolphin Mini, eu acho que vai ser uma opção bem mais interessante do que comprar o Leaf, que não tem uma autonomia tão impressionante e também tem essa tecnologia de bateria mais simples, então ficar carregando ele toda hora em carregador rápido na viagem vai fazer a bateria degradar rápido e vai dificultar, por exemplo, você passar esse carro para frente depois. Outro caso que comprar um Leaf não é uma boa opção é se você está olhando para um 0 km. Ainda existem Leaf 0 km e, incrivelmente, dá para você comprar um carro igual desse do vídeo 2022 zero por R$238 mil. E a não ser que você esteja desesperado para perder dinheiro, eu não acho que existe nenhum motivo para você gastar tanto dinheiro com um carro desses. Porém, as coisas começam a mudar quando a gente olha para o mercado de usados, que é ali onde o Leaf começa a fazer sentido. Tem alguns anunciados na casa dos 140 mil ou até mais, e para falar a verdade aí eu também não acho que faz
tanto sentido, já que você pode pular pro Dolphin ou pro A03, que eu acho que são opções um pouco mais interessantes. Agora, existem outros e majoritariamente ali os carros estão na faixa dos 110 mil reais já. Tem alguns na faixa dos 100 mil reais. E eu já vi a menos de 100 mil reais que simplesmente somem. Então, tem gente interessada e eu consigo entender o porquê, já que nessa faixa de preço o Leaf é melhor do que qualquer outro elétrico, já que a gente está falando aí de competidores tipo Chery iCar, Jaque JS1, Kwid E-Tech, que mesmo que você tire 0 km em comparação com o Leaf, vão ser carros infinitamente inferiores. A briga começa a ser um pouquinho mais complicada se você comparar o Leaf com o Dolphin Mini, e aí vai depender um pouco das suas prioridades, que se for alcance e recarga, eu acho que o Dolphin Mini vai ser uma opção melhor. Já se você busca por mais performance e equipamentos, já que você vai usar o carro majoritariamente na cidade e carregar em casa, aí meu amigo, o Leaf dá de mão fechada no meio da cara do Dolphin Mini. E vocês podem me chamar de louco, tá bom? Mas por volta aí de 100 mil reais, esse carro começa a fazer sentido até para quem não quer um carro elétrico. Porque nessa faixa de preço é difícil você encontrar um pacote tão completo como desse carro, que no geral é confiável, é bem equipado, é bem potente, com pouco tempo de uso e muitas vezes ainda está na garantia do carro, não só da bateria. Então, eu não vou mentir, esse carro mexeu comigo e com certeza ele está na lista de possíveis carros que eu compraria no futuro. Mas vale lembrar que eu só digo isso porque é um carro que se encaixa no meu estilo de vida, de um cara que não viaja muito e tem uma garagem onde eu posso carregar ele. Então, obviamente que um carro elétrico não é a melhor opção para qualquer um, mas dependendo da sua situação, eu recomendaria sim a compra de um Nissan Leaf usadinho. E então galera, é isso aí mesmo, aparentemente esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, espero que eu tenha conseguido passar bastante informação aí pra vocês. Mas então galera, é isso aí mesmo, não se esqueça de passar lá no Instagram do canal e deixar um follow, deixa um like aí no vídeo se você gostou, e se você gostou demais se inscreve e compartilha com seus amigos. Se você não gostou, comente porque pra sempre estar melhorando a qualidade do canal. E galera, é isso aí mesmo, muito obrigado e eu fui.